Ó, o Vasco, por exemplo, tá vivendo uma baladinha com a torcida, clima gostoso, ganhou o clássico. Ontem bateu o Bangu por 2-0, poderia ter sido mais, porque aí deram um descanso pro Pedro Raul. Não, ó, você perdeu o pênalti, fica esperando um pouquinho. Foi o Alex Teixeira, perdeu também o pênalti. Mas claro que a cabeça já tá na semifinal contra o Mengão, outra vez. Falar de Vitor Pereira daqui a pouco. Ai. É o Vasco. Na entrada em campo, a torcida Cruz Maltina gritou o nome do técnico, mas do adversário, Felipe Maestro, ídolo do Vasco e atualmente comandante do Bangu. E com 5 minutos ele já estava atrás no placar. Paulo Vitor arremessou na área, a defesa não cortou e Gabriel Peck, de cabeça, abriu o placar. Os visitantes também tiveram chances. Nesse chute de fora da área de Gabriel Saulo, Léo Jardim quase aceitou. Jair recebeu dentro da área e mesmo desequilibrado levou perigo. Paulo Vitor cruzou e Capasso testou, mas Matheus Santino salvou. Já na reta final do primeiro tempo, pênalti em Paulo Vitor. Dessa vez, Pedro Raul não foi para a bola. A responsabilidade ficou com Alex Teixeira, que bateu e perdeu. Foi a terceira cobrança desperdiçada das 4 na temporada. O Bangu voltou melhor no segundo tempo. O centroavante Luiz Felipe incomodou a defesa. Nesse lance, Léo Jardim não segurou o chute de Adson e Capasso tirou a chance do camisa 9. Em finalização de Gabriel Martins, o goleiro Cruz Maltino teve que contar com a ajuda do travessão. Até que aos 30 minutos, Adson fez falta em Nenê, levou o segundo cartão amarelo e foi para o vestiário mais cedo. A expulsão trouxe tranquilidade ao time vascaíno, que poderia ter ampliado com Pedro Raul. Mas o gol dele sairia. Já nos acréscimos, Nenê cobrou o escanteio e Pedro Raul cabeceou com categoria, 2-0. Com a vitória, o Vasco terminou a Taça Guanabara na segunda posição. Enfrenta o Flamengo nas semifinais, tendo a vantagem do empate no placar agregado. 2 clássicos dos milhões que prometem pegar fogo. O primeiro deles já na próxima segunda-feira no Maracanã. E a torcida Cruz Maltina já deu o recado. A gente vai enfrentar um grande adversário, que é vencer. Hoje eu tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que talvez eles tinham no início da temporada. Bacana, a gente vai puxar eles vão puxar a gente. A ideia é que seja um grande espetáculo e da minha parte eu quero sair vitorioso. Olha, eu vou procurar repetir Fiz um bom jogo no domingo, infelizmente não entrou a bola. Mas é isso, o atacante vive disso. Ajudei muito a equipe e vou procurar repetir, que eu acho que o gol saiu natural. É o Vasco. É o Vasco, Dedê, é o Vasco. O Barbieri, a confiança dele no começo do campeonato e agora a diferença é tremenda. Tá mais confiante, tá mais seguro também, conhecendo o elenco. O Vasco ter vencido o Flamengo foi legal, tira aquele tabu, dá outra animação para as pessoas que lá estão trabalhando. E o Flamengo nessa crise. Então, não sei não se tem favorito, viu, Dedê? O André Fluminense falou, né? A gente é um pouquinho favorito por causa do momento, né? O Gabigol levou a sério a declaração. Já deu uma pegada nele logo no começo do jogo. Agora o Vasco tá ganhando. Cara, tá ganhando corpo, né? Tá ganhando confiança. O trabalho começa a surtir efeito dentro do campo. Antes mesmo da vitória contra o Flamengo, o Vasco já vinha jogando bem. O Barbieri veio fazendo um trabalho interessante. Eu confesso que eu não acompanhava muito o Alex Teixeira, por exemplo, mas agora acompanhando mais o Vasco de perto, é um bom jogador. Ele tem boa recomposição, ele tem boa leitura de jogo, ele sabe o que faz com a bola. O Pedro Raul dispensa comentários, né? Já tinha feito um campeonato muito bom com o Goiás no Campeonato Brasileiro passado, artilheiro e tudo mais. Escolheu estar no Vasco, né? Mostrou o interesse de estar no Vasco. Nenê, dentro de campo, fora de campo, quando tem a condição de estar jogando também consegue fazer diferença. Peck, enfim, o Vasco tá bem certinho. É um time que tem uma pegada muito forte sem bola. E normalmente esses times têm tirado o Flamengo da zona de conforto, né? O Flamengo tá tendo dificuldades quando joga com um time que tem essa entrega sem a bola, né? É que o Vasco chegou a ficar na 6ª colocação, 7ª no campeonato, aí depois foi se recuperando. E normal, porque é o início de trabalho, não é? Não é um time que já chegou pronto vindo da Série B, contratou muitos jogadores e agora tá começando a ajustar as posições, os titulares, a forma de jogar. E vai ser interessante porque eu imagino que o Flamengo não tem mais o que fazer. Não pode mais empatar ou perder. E o mando é do Flamengo da primeira partida, porque o Vasco tem a vantagem, então, de 2 resultados iguais ou de empate. E esse jogo acontece na segunda-feira, com transmissão da Band, a partir das 9 da noite. Então, a gente sabe que tem tudo para ser decisivo para o Vasco, para se consolidar, e para o Flamengo, que já passou da hora da recuperação. Visão carioca no ar. Rapaz, o Vasco tá nas semifinais, já estava garantido aí antes mesmo de entrar em campo.
só ficou procurando saber se ia ficar qual a posição do Vasco. Ficaria em terceiro ou ficaria em quarto? Nada disso. O Vasco sabia que o saldo dele pro saldo do Flamengo era mínimo. E o mínimo que ele tinha que fazer era 2 gols de diferença. Ele fez 2 gols de diferença e ficou na segunda colocação do Campeonato Carioca. O Vasco que saiu lá da 7ª colocação, não aparecia nem entre os 5 primeiros, para vice-liderança do Campeonato Carioca. Quem ficou de fora aí foi o Botafogo. Então teremos aí, ó, ficamos em primeiro lugar, Fluminense campeão da Taça Guanabara, o Vasco na segunda colocação, Flamengo, que passou boa parte do campeonato como líder, ficou com a 3ª colocação, e o Volta Redonda, aí, o time que surpreendeu a zebra do campeonato, na 4ª colocação. Com isso, Fluminense e Volta Redonda farão aí uma semifinal, tá? Vantagem para o Fluminense, e Vasco e Flamengo. O Vasco com vantagens na semifinal. Tá, o que acontece? O Vasco, como ficou em segundo colocado, vai ter 2 jogos com o Flamengo. O problema para a Ferdi, aí eu achei um dia horroroso, uma segunda-feira, 9 horas da noite, para Vasco e Flamengo, tá? Podia colocar esse jogo para quarta ou quinta-feira, ou então para o final de semana que vem. Segunda-feira, Ferdi. Segunda-feira agora, tá? Hoje é sexta, segunda-feira agora, 9 horas da noite, com transmissão aí da Band TV. Vasco e Flamengo. Se der empate, ok. Segundo jogo, se der empate, o Vasco se classifica. O Vasco tem a vantagem do empate aí no agregado. Tá legal? Se empatar o primeiro jogo e perder o segundo, aí o Flamengo sim passaria, o Vasco não. Agora, se empatar o primeiro e ganhar o segundo, o Vasco passa. E se empatar os 2 jogos, como eu falei, o Vasco passa também. E como muitos estão falando aí, não há favorito. Pelo momento, seria o Vasco. Mas sabemos da potência do elenco do Flamengo também. Então tem tudo para ser um jogão, como foi no primeiro jogo. Sem favorito, tá? Não tem favorito olhando o elenco. Mas se você olhar a fase, tanto do Fluminense quanto a do Vasco, tem tudo para ser uma final entre Fluminense e Vasco, ou Vasco e Fluminense. Tem tudo para ser essa final. Porque o Fluminense vai pegar o Volta Redonda, que é a zebra do campeonato, mas assim, eu não vejo chances grandes do Volta Redonda passar para a final, tá? E Flamengo e Vasco é aquilo que eu falei. Estão jogando iguais, mas se você olhar o momento, o Flamengo vem numa queda e o Vasco vem subindo. E você vê que tem protestos acontecendo no Ninho do Urubu contra a direção, contra o técnico. Enquanto isso, o Vasco está bem, a torcida está animada, estão felizes. Então, se você olhar favoritismo assim, questão de clássico, não tem, mas se você olhar de momento, que conta muito, por isso que o Vasco venceu o primeiro jogo, um momento muito melhor do que o Flamengo. O Fluminense ganhou o Flamengo, foi campeão em cima deles, um momento também muito melhor do que o do Flamengo. O Flamengo não tem muita coisa que fazer, não. Acredito até que se o Vasco vença o Flamengo, se classifique para a final, o Vitor Pereira venha a cair sim. E essas cobranças de pênalti do Vasco perdida é inacreditável, tá? O momento é muito bom, mas em 4 cobranças você perder 3, tem alguma coisa errada aí. Tá? Então é bom já começar a procurar saber o que está acontecendo, treinar um pouco mais talvez, né? Pode ser falta de treinamento de pênalti, para ver o que acontece. Trocou o cobrador, tirou Pedro Raul, botou Alex Teixeira e continua perdendo pênalti. Tá batendo mal, chance pro goleiro pegar. Tem que melhorar isso aí, Vascão. Tem que melhorar. Tomou um certo sufocozinho ontem do Bangu, mas nada que pudesse vir tirar. Não tinha como tirar a classificação do Vasco. O Vasco já estava classificado no mínimo na 4ª colocação. Mas o Vascão foi lá, mostrou sua força, estádio lotado. E o Cazé, cara, ontem, o jogo foi transmitido pela Cazé TV aqui no YouTube. O cara, o repórter, ontem lá comprou R$1.000 de churrasquinho da barraquinha da tia lá. A tia ficou toda emocionada, chorou. Acabou com o churrasco da mulher em 20 minutos. E deu pra galera, cara. Deu pra torcida ali o churrasquinho de graça. Ah, rapaz, queria estar lá, viu? Será que rolou um gelolzinho também, a cervejinha? Ah, rapaz, e aí fazia um combo perfeito, né? Bom, se você aí é vascaíno, pô, tá assistindo aqui o Visão Carioca, dá uma moral aqui o canal. O canal aqui é de todos os clubes do Rio de Janeiro, tá?
tentando fazer com que os clubes do Rio de Janeiro aí volte à elite do futebol nacional. Então dá uma moral que o canal, curta, compartilha, se inscreva aqui no Visão, que toda vez tem vídeo bacana falando sobre o futebol carioca. Eu tô sempre aqui trazendo vídeos importantes para vocês, tá? Bom, por hoje é só. O Visão Carioca vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Let it bang, bang.